Bom dia. Meu nome é Fábio Lopes, eu vou ser professor de vocês do primeiro ano e eu estou aqui como presidente da comissão de graduação. Na verdade, em geral, é uma mesa com alunos que preparam tudo isso. Vocês já devem ter percebido que a entrada de vocês está em situação excepcional, então a gente fez algo diferente. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pelo feito de ter entrado aqui, e a gente está nessa semana de recepção que eu acho super importante. Uma das tradições que eu acho legal que tem na arquitetura desde muito tempo a gente sempre rejeitou trote e teve uma questão de acolhimento. Agora isso já é uma espécie de política oficial da USP e a gente está fazendo isso. Nesse sentido, queria agradecer à comissão da recepção. Eles estão fazendo um trabalho excepcional, estão aumentando a semana, condições novas. Vamos ver se isso funciona super bem. Então, primeiro, dar parabéns e recepcionar vocês. O motivo de estar aqui é o seguinte: pode parecer que não, essa palestra é dupla, que ela vai fazer parte de 2 ciclos que a gente está organizando. O primeiro ciclo é essa recepção dos calouros. Vocês têm uma série de atividades que pouco a pouco é uma maneira de ir apresentando o que é o IAL, o que é a universidade, o que é o curso para vocês. E o outro vocês já devem ter ouvido falar, é o ciclo 22. Nós estamos numa data, estamos num ano que é explosivo, especial em todos os sentidos. Então, que coincidiu com a comemoração de 22. E nesse caso, a comemoração, eu acho que ela não é algo morto no mau sentido, olhando para o passado, mas nós estamos num ano que eu acho que vai decidir muita coisa. Então, você tem essa ideia de pensar o que seria como é que chama? Essa comemoração 22 e o que seria o papel da universidade no meio de tudo isso. Então, eu paro por aqui e passo a palavra para o Davi, que ele está organizando esse ciclo. Ele faz um pouco de propaganda desse ciclo que vai se estender durante o ano todo e que eu acho que é super importante. Depois eu continuo a apresentação. Bem, bom dia a todas, a todos. É realmente um prazer ver essa universidade habitada de novo fisicamente, né? Saímos das telas e voltamos a compartilhar o mesmo espaço. E isso é muito bom, porque a universidade, a gente acredita, ela está para além da sala de aula, não é? E é isso que faz, na verdade, a universidade pública, de qualidade, uma função social, ela se estende, não é? Ela abraça as outras instâncias para além da sala de aula. Então, assim, é muito bom ter vocês aqui, então, parabéns, eu reforço aquilo que o Fábio disse, é um momento especial da vida de vocês, assim como é um momento especial da vida da universidade, né? Bem, contar um pouquinho para vocês, então, como eu disse que a universidade se estende, ela está para além da sala de aula, vocês vão perceber que o campus de São Carlos, os outros campos também, mas ele tem toda uma programação cultural que é organizada por instâncias de cultura do campus, né? Seja o Centro Cultural, que imagino que vocês já devam ter ouvido falar, se não, ele fisicamente fica lá na entrada da Avenida Carlos Botelho. Lá também fica o TUSP, que é o Teatro da Universidade de São Paulo,
E vocês poderão sempre encontrar aquele espaço, parte dele está em reforma, mas vocês poderão encontrar um espaço sempre muito agradável com atividades culturais. Para além disso, nós temos o Grupo Coordenador de Atividades de Cultura e Extensão, que coordena as atividades no campo a partir das comissões de cultura e extensão. Tá? Isso tudo parece ser um tanto abstrato, mas cada instituto tem, além de uma comissão de graduação, de pesquisa, de pós-graduação, uma comissão de cultura e extensão. Eu represento ela no IAL atualmente e também o grupo coordenador. Bem, ao longo desse ano, em 2022, a Universidade de São Paulo criou o Ciclo 22. Vocês podem entrar num site chamado ciclo22.usp.br. Lá vocês verão uma programação extensíssima que objetiva olhar para o momento presente, mas olhar para a história do país a partir dessa data 22. Né? 1822, bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de 22, 1922, 2022, esse ano, como o Fábio disse, explosivo em vários sentidos, e também olhar para uma possibilidade de futuro. Diante disso, no IAL nós organizamos uma equipe grande com alunos da graduação, da pós, professores, servidores. Pensamos uma programação que vai acontecer ao longo do ano. Todo o material dessa programação estará identificado dessa forma, tá bem? E aqui já tem o QR Code com a programação do site, que deve estar na sua última revisão logo mais, tá? Então, o que mais? Eu acho que é isso. E, por último, vocês sabem que a meio-dia, aqui nesse espaço, haverá a peça de teatro chamada Calunga Grande, Rios de Sangue e Corpos Negros Jogados ao Mar, não é? Me parece ser muito simbólica e muito conectada com a fala da Cibele aqui agora. Eu passo para o Fábio, que fará a apresentação da professora. A gente podia já começar o teatro. Vamos lá. A segunda parte da apresentação, que eu estava pensando, a gente apresentando a universidade para vocês. Tem duas caixinhas, que é Universidade e Semana de 22. Vocês já tinham conectado ela? 2 pontos? Não, que isso mais ou menos é a novidade que vocês vão enfrentar aqui, que vocês vão ter a oportunidade de participar. Então, tem vários assuntos que a gente está sempre vendo sobre uma certa perspectiva, tá? E aí, de repente, esse lugar que nós estamos, que é lugar de pesquisa, de ensino, extensão, é um lugar justamente para tentar ter novos olhares, novas visadas sobre o problema. Não sei, tem uma sigla misteriosa que é CASO. Vocês viram por aí? Vocês sabem o que significa CASO? Eu estou dando... Eu não faço spoiler, mas eu estou chegando nisso. Vocês vão perceber que isso, de certa maneira, liga essas duas palavras a... Como é que chama? Semana de 22, a universidade, inclusive o dia de hoje. Então, pensando que essa é vamos pensar assim, a missão da universidade, não só botar em ordem as ideias, mas tentar pensar de outra maneira, de uma maneira criticamente, oferecendo outras possibilidades, que a gente fez essa fala. Deu super certo a entrada de vocês estão entrando aqui, que lugar é esse, qual que é o papel de uma universidade pública e o que é isso nesse momento. Então, faz 4 anos que eu estou nessa posição e 4 anos eu convido a Cibele para falar nesse primeiro dia. Tinha uma outra coisa que vocês não vão ter, que ela está se aposentando. Ela seria professora no primeiro ano. E, lembrando, teve uma sobre o choque do governo Bolsonaro, foi um dos temas,
outro tema foi a Covid, e agora é essa da Universidade 22, mas eu acho que a questão é esse futuro. E eu estou prestando aqui uma homenagem como uma professora que tem uma erudição, uma capacidade de engajamento que eu acho magnífica, tá? Eu queria estar aqui hoje para... Eu acho que ano que vem ela está aqui. Eu confio muito na dependência neurótica dela com a instituição e eu vou fazer tudo para manter ela aqui. Então, assim, eu acho que ela personifica essa ideia de engajamento crítico da universidade. E, por outro lado, assim, como professor, eu conheci ela não como aluno, eu conheci como professor. E durante esse tempo ela foi uma pessoa que me abriu um montão de caminhos, apesar de eu não estar na mesma área dela. Então eu passo a palavra para a Sibeli. Nossa, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Fabinho, Davi. Para vocês terem uma ideia, o Fábio não foi meu aluno, mas o Davi foi. Uma parte dos professores de vocês foi, e uma parte dos veteranos, todos os que estão aqui, também foi. Eu queria começar agradecendo muito essa parceria de muitos anos com alunos, professores e servidores técnico-administrativos, são essenciais para o funcionamento da universidade, e agradecer especialmente o professor Rui Sardinha, sem o qual eu teria uma enorme insegurança, porque ele é o primeiro leitor de tudo que eu escrevo. E sendo a prova, eu não faço. Então, a aprovação dele, inclusive essa palestra, a aprovação dele é sempre um enorme alento e uma enorme possibilidade de discussão para mim. A gente deu aula muito tempo juntos, né, na mesma classe. Bom, como eu sou professora, eu queria dizer para vocês que eu me baseei no texto do Zé Miguel Wisnik, professor da USP, que se chama Semana de 22, ainda diz muito sobre a grandeza e a barbárie do Brasil hoje, num livro do Luiz Felipe Alencar chamado O Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul, e no livro da professora Paula Jacques, chamado Pensamento Selvagem, da editora da UFBA 2021, né? Isso vocês vão ver, é uma constante na nossa fala. Quando a gente fala para vocês, a gente indica a partir de quais referências a gente fala, sempre, né? Porque isso é fundamental, isso não saiu da minha cabeça, né? O que saiu da minha cabeça é a articulação de tudo isso, mas não as referências fundamentais. Então, queria também começar dizendo que ontem fez 4 anos que Marielle Franco morreu. E que há 4 anos ainda estamos esperando a resolução, não do crime, mas dos mandantes do crime, né? Então eu acho que a gente tem que usar preto ainda por Marielle e dizer mais uma vez Marielle presente. Bom, 2022 é um ano incrível, né? 200 anos da independência, 100 anos da Semana de Arte Moderna. Nesse encontro, então, com vocês, eu me proponho a pensar esse conjunto de datas e comemorações a partir de algumas perguntas. Essa é uma outra constante no curso de arquitetura e nos cursos universitários. A gente sempre parte de perguntas e o nosso objetivo é colocar questões, muito mais do que resolver essas questões. Vocês vão ver, sobretudo o primeiro ano, é muito angustiante ficar com um monte de questão sem resposta, né? As respostas não necessariamente virão, mas qualificar essas questões é fundamental como um modo de pensar o mundo, né? Então eu me proponho a pensar esse conjunto de datas a partir de questões e, sobretudo, perguntar o que e como nós comemoramos. Essa pergunta tem a ver com o lugar que nós ocupamos, nós todos, no interior da maior e mais significativa universidade pública brasileira e não por acaso paulista. Comemorar e rememorar esses marcos a partir de novos pontos de vista parece ter uma relação estreita com uma contínua reinvenção do passado pelo presente.
com uma reinvenção das perguntas que nós fazemos ao passado e suas interpretações, tanto as canônicas quanto as que flutuam ao sabor de cada momento presente. Então nós vamos fazer um passeio por leituras e releituras desse passado, passado que não é estanque, passado que flutua permanentemente. Nosso passeio começa com duas canções que se entrelaçam à história e às questões que presidiram nossa formação e que ao mesmo tempo homenageiam pela voz de sua intérprete, mulheres, pretos e mulheres pretas em seus destinos historicamente marcados pela exploração, pela desigualdade de gênero e raça, pela barbárie que entrelaçou no sistema colonial, exploração do trabalho, patriarcado e racismo estrutural. Você põe, então? Depois eu vou contar. Era um fiozinho. Essas letras
esses poemas cantados, como vocês sabem, por Elza Soares, que acaba de falecer, né? Foram escritas por uma figura central nas tramas da Semana de Arte Moderna de 1922. Trata-se de Oswald de Andrade em suas relações com Tarsila, Pagu, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos e muitos outros. Entre os vários, esses poemas foram musicados pelo Zé Miguel Wisnik, também professor da USP, professor do curso de letras. Entre os vários manifestos, textos, livros, quadros e poemas, o que podemos entrever em 22, na Semana de Arte, é uma discussão sobre o Brasil, uma discussão sobre o país. Discussão muitas vezes interrompida, mas jamais verdadeiramente concluída. Isso quer dizer que o passado brasileiro e suas leituras estão em disputa, sendo relidos permanentemente a partir de cada momento, e a Semana de 22 foi um desses momentos. Essa discussão sobre o nosso passado, continuamente incorporando novas camadas de tensão, novas e desafiadoras versões do que foi e é essa porção territorial do planeta, onde se fala português, na verdade, essa parcela lusófona do que chamamos indiscriminadamente Brasil. Isso foi uma das grandes discussões da Semana de Arte, não foi a única, mas foi uma das grandes discussões, e ela foi retomada continuamente, ela é retomada continuamente. Então, essa discussão sobre a formação do país, há também uma discussão a respeito da cultura, da memória, da produção artística, ou seja, dos projetos e políticas de cultura, elas também continuamente em disputa. Vamos então começar a pensar junto esse processo de formação do Brasil a partir de algumas dessas leituras, que discutem seus traços constitutivos, seus processos de constituição. O que interessa, sobretudo, é entender que toda uma pauta de reflexão e pesquisa vai ganhando corpo. As questões, assim, seriam mais importantes, já disse isso para vocês, do que as respostas, a partir de uma grande inquietação bastante significativa. Como se relacionam, então, formação e presente de um país governado por processos que puseram em marcha a destruição de nações indígenas, a destituição dos direitos de maiorias, como as mulheres, porque nós somos a maioria, nós somos minoria politicamente, mas somos a maioria da população, e de minorias, né, como as lutas LGBTQI+. A destruição de quilombos, a morte de jovens pretos, pobres e periféricos, a ameaça constante contra o resgate histórico da maioria dos grupos que compõem sua população. Em um livro que não é tão recente, mas que continua muito interessante, sobretudo nos dias que nós vivemos hoje, um livro cheio de questões que constituem e atravessam identidades e minorias nessa porção do planeta que chamamos de Brasil, podemos encontrar uma espécie de mapa dos males de nascença do país, inscritos nos racismos, nas formas patriarcais, nos modos de exploração do trabalho. Trata-se do livro de Luiz Felipe Alencastro, que se chama O Trato dos Viventes, que aponta de modo inegável e inquestionável a centralidade do tráfico negreiro na formação do Estado-nação brasileiro. Esse tráfico, identificado pela palavra trato, compõe um conjunto de cenas historicamente importantes em que, eu vou citar agora, abre aspas, a colonização portuguesa, fundada no escravismo, deu lugar a um espaço econômico bipolar, polarizado e dividido, englobando uma zona de produção escravista situada no litoral da América do Sul e uma zona, do outro lado do Atlântico Sul, de reprodução de escravos, centrada em continente africano. Desde o final do século XVI, surge um espaço aterritorial. Olha que coisa interessante, um espaço que não tem território, né? Um arquipélago lusófono, composto pelos enclaves da América Portuguesa, que veio a ser Brasil, e uma zona de reprodução de escravos centrada em Angola. Desse arquipélago surge o Brasil do século XVII. Essas duas partes, unidas pelo oceano, se completam num só sistema de exploração colonial. A singularidade desse sistema marca ainda o Brasil contemporâneo. Fecha aspas.
Assim, o espaço do Atlântico Sul, no espaço do Atlântico Sul, a gênese do Império Brasileiro, também fomos o Império, lembra? Nós não fomos república, nós fomos Império. A gênese do Império Brasileiro, entrelaçada à história da América portuguesa, tomaram corpo. Os condicionantes atlânticos e africanos, distintos dos vínculos europeus, só desaparecem do horizonte do país após o término do tráfico negreiro e a ruptura da matriz espacial de natureza colonial, na segunda metade do século XIX, ontem, certo? A partir de 1850. Esses condicionantes atlânticos marcam a originalidade da formação histórica brasileira. É um pouco o que o Luiz Felipe está contando e um pouco o que eu estou trazendo para vocês, é o contrário da versão oficial, que vai entender a origem do Brasil na Europa. Né? O que ele está dizendo é que não, a origem do Brasil está vinculada ao Atlântico Sul, no mínimo de forma tão significativa quanto com o continente europeu. Isso quer dizer, então, que a introdução de africanos, que foi combinada à interdição, sem muita convicção, do cativeiro indígena, permite que a metrópole portuguesa comande, por um tempo, as operações que se situam antes e depois da constituição do processo produtivo americano, situadas, portanto, a montante e a jusante do processo produtivo americano brasileiro, né? Que a gente chama hoje de brasileiro. Os colonos recorreriam à metrópole para exportar suas mercadorias, mas também para importar seus fatores de produção, os escravizados. Esse fenômeno configura os rumos da presença lusitana no espaço do Atlântico Sul. Assim, a reprodução da produção colonial, o tráfico negreiro, é a alavanca do Império do Ocidente e se incorpora no arsenal político metropolitano. Isso quer dizer que o exercício do poder imperial metropolitano português, né, no Atlântico, e as trocas entre o reino e as colônias se equacionavam pelo tráfico negreiro. Assim, o comércio de escravizados não é um traço entre outros, já que ele modificou de modo contraditório o sistema colonial. Alencastro nos mostra que os interesses em torno do tráfico eram luso-brasileiros, desde o século XVII, e eles se cristalizaram tanto nas áreas escravistas sul-americanas, quanto nos portos africanos de embarque dos escravizados. Para tomar apenas um exemplo, no século XVII, no século XVIII, havia uma vinculação direta do Brasil à África Ocidental, já que só 15% dos navios negreiros eram portugueses, todos os outros eram brasílicos. Todos os outros não saíam de Portugal, saíam daqui para fazer o tráfico negreiro. Os escravos, mercadorias vivas, tinham que chegar logo aos portos brasileiros. Desenhavam-se assim as grandes linhas que colocam o trato dos viventes, o tráfico negreiro, que não se reduz ao comércio de escravos, como um eixo que articulou a economia, a demografia, a sociedade e a política da América Portuguesa. Havia, então, desde o século XVII, uma cogestão portuguesa e brasílica no espaço econômico do Atlântico Sul. Essa é a data do fim do tráfico, 1850, né? Da substituição de um cativeiro do trabalho por um cativeiro da terra, na expressão de José de Souza Martins. A escravidão, o que aconteceu? Quando acaba o tráfico, começa um regime de propriedade da terra que supunha a compra da terra, a propriedade privada da terra. Então, substitui-se o tráfico do trabalho, o cativeiro do trabalho, pelo cativeiro da terra. Tá? A escravidão e a paulatina substituição nas lavouras de exportação do trabalho escravo pelo trabalho de imigrantes de origem europeia e depois asiática, mostra como a história do trabalho no Brasil nasceu marcada pela pilhagem e pelo comércio numa longuíssima duração, fundada na violência e na produção forçada de consentimentos. Essa história não foi interrompida nem pela instalação do Império Português,
a partir de 1808, nem pela independência de 1822, feita em torno de um pacto que manteve o tráfico negreiro, que manteve a escravidão no avesso dos horizontes republicanos. Nessa mesma medida, é preciso reconhecer que houve um projeto de formação de Estado-nação vitorioso, ainda que outros projetos que despontavam aqui e ali permanecessem submersos, voltando à tona de tempos em tempos. Se 1822, a independência e as suas versões oficiais parecem não merecer uma comemoração mais efusiva, né, sobre tudo o que eu acabei de falar, 1922 e 2022 parecem nos obrigar a rememorar violências e consentimentos forçados, ao mesmo tempo que essas duas datas podem apontar também para outros projetos, para uma disputa sobre o passado, que talvez ainda possa comprometer, me ajudem, posso mudar, a sua continuidade e a sua duração. Algumas dessas disputas se anunciavam na semana de 22. A semana de 22 aconteceu em 22 comemorando a independência, né? Então algumas dessas disputas já se anunciavam lá, na semana de 22, que ocorreu em São Paulo e esteve enredada em embates e conflitos que marcariam as leituras sobre o Brasil, sobre a cultura e a produção artística, sobre o enredo e os embates do segundo século de independência que comemoraremos nesse ano, diante de novas tramas e, de novo, da possibilidade de interromper, dessa vez esperamos, de modo mais permanente, uma longa duração de violências. Fez parte das comemorações dos 100 anos da independência, a Semana de Arte Moderna, que se configurou, de acordo com Wisnik, como cenas de modernismo explícito, ele chama assim, né? Ele diz que a Semana de Arte Moderna foi um conjunto de cenas de modernismo explícito, que tiveram como ator e palco a cidade de São Paulo, que fundia e contrapunha a mão pesada das oligarquias e das classes dominantes, donas da produção de café e da produção industrial, com as cenas de multidões de imigrantes, de trabalhadores que cruzavam fábricas e bairros e que já estavam politicamente organizados, como demonstrou a greve geral de 1917. O ritmo da cidade, suas multidões e fluxos eram resultado de um crescimento vertiginoso a reboque de interesses privados e de especulação imobiliária. Está difícil. Então, o autor dos versos que Elza Soares cantou nas canções que ouvimos, Oswald de Andrade, era filho dessas classes dominantes e membro ativo da Semana de 22. Era, assim, um dos autores dessas cenas de modernismo explícito, da Semana de Arte Moderna, que comemorava e proclamava a memória da independência e seus projetos de país. Autor de livros como Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande, Oswald é, de acordo com Wisnik, abre aspas, uma espécie de perfeita tradução da cidade como avesso do avesso. Claro que ele está mencionando Caetano Veloso, né? Acontece no meu coração. Um exemplo claro de vínculo familiar com as oligarquias que trairiam, isso é bem importante, sua condição de classe, em meio a uma paisagem urbana cujo clima era o de um permanente hibridismo entre muitas vozes. Lugar de metamorfoses e de sínteses improváveis, São Paulo era um acontecimento que, tal como alguns autores anunciavam, ancorava uma sensibilidade exposta e acelerada, cheia de exaltação e repleta de choques traumáticos. Wisnik está fazendo uma referência aqui a dois autores que vocês certamente conhecerão, Georg Simmel e Walter Benjamin. Né? A cidade como choque, como trauma, né? como uma espécie de excitação permanente, como forma de sensibilidade. Uma cidade que nós habitamos, mas que também nos habita. Essa cidade, São Paulo, na periferia do capitalismo, crescia a taxas inacreditáveis. Tinha cerca de 20 mil habitantes em 1872, 60 mil em 1890,
e quase 600 mil em 1922. 1 milhão em 1930. Então, vocês imaginem que entre 1872 e 1930, São Paulo foi de 20 mil habitantes para 1 milhão de pessoas. Né? E isso colocava a disputa permanente entre um passado conservador, estreito da província, limitado e ancorado nas suas oligarquias e nos seus hábitos, e um futuro galopante que se abria a situações cada vez mais complexas. São Paulo e a Semana de Arte Moderna são ambos enigma, fricção, choque. Dimensões que comparecem, então, em uma ampla literatura internacional, mas também em Mário de Andrade e tantos outros pensadores brasileiros. Mário de Andrade escreveu um livro absolutamente clássico chamado Pauliceia Desvairada. Vocês terão a oportunidade de ler esse livro, espero, né? Essas dimensões, então, vão estar presentes na Semana de Arte Moderna, que trouxe um conjunto nada desprezível de embates, como a quebra de padrões estéticos de representação realista da natureza, a quebra de uma poesia metrificada, a quebra da consonância tetonal, quebras e rupturas que marcariam as linguagens artísticas no século XX. O arco das questões do movimento modernista ampliou-se dos anos 20 aos 40, abrindo-se a outras interpretações do Brasil, à pesquisa, ao engajamento social, ao mesmo tempo que se abriram suas rachaduras internas e suas fraturas políticas. Então é isso, a Semana de Arte Moderna foi uma arena importante de conflitos e tensões, algumas jamais resolvidas, outras que permanecem intactas, permanecem como tensões também à espera de resolução. Bom, então, tá difícil. Quando então se avaliava criticamente a semana, 20 anos depois, Mário de Andrade, que foi o cara que escreveu a Pauliceia Desvairada, que participou ativamente do movimento, mostrava que foi a oligarquia, ele já tinha clareza disso, que foi a oligarquia cafeeira, aristocrática e já decadente, que deu suporte material ao movimento. Queriam acompanhar as transformações do mundo provenientes da segunda Revolução Industrial e se diferenciar de uma burguesia vista como arrivista e endinheirada, tal como descrita por alguns poemas como Burguês, Burguês ou A Digestão Bem Feita de São Paulo em Pauliceia Desvairada. Reconhecia-se assim as bases de classe do movimento, assim como suas conquistas, a atualização das artes, uma certa estabilidade das instituições, o que é sempre difícil, sempre problemático, como nós podemos experimentar a cada dia, né? Inclusive, por favor, votem contra a mineração nas terras indígenas, porque se isso for aprovado, isso vai ameaçar muito fortemente a continuidade de existência dos povos originários brasileiros. Isso está sendo votado essa semana. E é inacreditável, né? É inacreditável. Assim. A justificativa, inclusive, é a guerra. Bom, enfim. Então, reconhecia-se as bases de classe do movimento, assim como suas conquistas. Reconhecia-se a atualização das artes, uma certa estabilidade das instituições. E olha, então, que coisa interessante. O que o Mário de Andrade defendia era exatamente o que hoje, sob o governo do capitão e da sua fratria, aos quais se somam os centrões de centro, está sob ataque permanente, né? Sob ameaça de desmantelamento feroz. E se você pegar os textos dos anos 30, você vai ver que essas ameaças estão postas nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 e como? Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 2000. Talvez então seja possível pensar no atual governo do país e na sua concretização, como aponta o Zé Miguel Wisnik, como corrosão antimoderna dos valores intelectuais e dos símbolos artísticos acumulados durante esses 100 anos.
Talvez por isso a Semana de Arte Moderna tenha se tornado uma referência histórica, um marco na vida brasileira do século XX, na medida em que, ao mesmo tempo, foi apoiada e sustentada por uma classe, profanando e desafiando o edifício de sua cultura, seu modus vivendi tradicional. Ao mesmo tempo, já nos seus celebrados cinquentenários, Sesc Centenário da Independência, no período mais sombrio dos anos de chumbo da ditadura militar, a Semana recebeu uma camada oficial de institucionalização e consagração, acomodando-se perfeitamente ao que alguns dos seus protagonistas tinham se posto em marcha para combater. Consagração de um lado, profanação de outro. Eu estou usando, para os veteranos, eu estou usando a noção de profanação de acordo com a produção do Agamben. O Agamben tem um livro chamado Profanações. Profanar é usar, profanar é devolver ao uso comum dos homens o que era dos deuses. Isso é profanar. Então a semana ela foi comemorada, celebrada na sua versão conservadora em 72, em plena ditadura militar, e ela está sendo profanada no melhor sentido da palavra hoje. O que havia de apropriação oficial e mumificante do ideário da semana, em 72, vinha justamente da articulação dos remanescentes ligados a correntes ufanistas. Vejam bem como não é recente esse fenômeno, do verde-amarelismo e da anta, isto é, Menotti Del Pique, que odiava Oswald de Andrade, e Cassiano Ricardo, vivos naquele momento. Então, 72 foi uma comemoração oficial que consagrou uma leitura da Semana de Arte Moderna, que é essa leitura verde-amarela. Essa mesma leitura que sustenta uma espécie de verde-amarelismo muito piorado, com o qual nós estamos sendo obrigados a conviver. A Semana de Arte, então, de 22, comemorada e profanada, foi e continuou sendo uma arena de projetos e de conflitos entre as imagens que nunca atingimos e, ao mesmo tempo, nunca superamos. Continuamente reivindicada por campos ideológicos opostos, cultuada e apedrejada, se transforma em pauta de debates, como nós vamos ver durante esse ano, em matérias de jornais que nem sempre se dispuseram a recuperar suas promessas. Qual é uma dessas promessas da Semana de Arte de 22? Um Brasil afro-indígena que hibridiza tradições orais nas matrizes do pensamento selvagem, transmutando perspectivas pela incorporação e devoração antropofágica, como queria Oswald de Andrade. Essa referência a esse Brasil afro-indígena, que continua vivo apesar de tudo, viraria então uma arma de combate contra um país que mata jovens pretos e pobres, assola e arrasa terras indígenas, desmata e destrói florestas pelas chamas. Em 1937, Oswald de Andrade foi convidado pela Frente Negra Brasileira a discursar em uma cerimônia de homenagem a Castro Alves, que se realizou no Teatro Municipal de São Paulo. Apenas 2 outros brancos, além dele, foram chamados ao palco. Em seu discurso, feito no tom solene, na dicção das arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, de onde ele vinha, Oswald lembra Zumbi dos Palmares e afirma que os negros são a vanguarda dos que pedem a justiça social. Convoca uma aliança afro-indígena com os humilhados dos 3 continentes, irmanados pela má alimentação, pela péssima moradia, pela doença, pela falta de escola. Brancos, amarelos e índios, organizando-se sob as bandeiras heterogêneas, mas unidas pelo horizonte democrático. Ressalta que cabe aos negros o protagonismo dessa luta, pois são eles que vieram do fundo tenebroso do navio negreiro e que fazem parte da, abre aspas, população mesclada de outro navio de escravos, que é a própria sociedade brasileira, na qual arcam com as fornalhas do trabalho e dos duros serviços da tripulação. Suas marcas de nobreza, segundo Oswald,
arrancadas do tronco infame, das cadeias e do chicote, dão à população negra, diz ele, direitos enormes. Em suma, Oswald aponta para a afirmação da dimensão racial da luta política. A canção Coração do Mar, que Wisnik musicou e Elza Soares cantou, faz parte da peça O Santeiro do Mangue. Ela foi escrita também por Oswald de Andrade, identificando a crise da posição patriarcal no mundo contemporâneo. Gente, isso foi escrito nos anos 30, por um homem branco, recém-saído das elites oligárquicas e das classes dominantes paulistas. Tá? Então, é muito importante que a gente retenha isso. Isso foi escrito como saldo da Semana de Arte Moderna de 22. Tá? Bom, então, com isso, o Oswald imaginava que se abriria o caminho da utopia de uma vida humana que se afirma para além do poder da mercadoria, dos interesses privados e à altura do seu destino. À espera serena da devoração do planeta pelo imperativo cósmico, sem precipitá-lo em nome do lucro e sem abdicar da alegria. Zé Miguel Wisnik está fazendo uma referência ao Ailton Krenak, como vocês sabem, liderança indígena fundamental na defesa das terras e da floresta amazônica. Então, ao contrário do horror da morte de um Moise apedrejado num quiosque de praia, na contramão dos horrores do racismo estrutural, vamos ouvir então de novo as palavras de Oswald de Andrade para rememorar a Semana de Arte Moderna de 22. Coração do mar é terra que ninguém conhece. Permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. Tem por bandeira um pedaço de sangue, onde flui a correnteza do canal do Mangue. Por sentinelas, equipagens, estrelas, taifeiros, madrugadas, escolas de samba. É um navio humano quente, negreiro do Mangue. É um navio humano quente, guerreiro do Mangue. Eu quis reler só para vocês poderem ter agora o sentido pleno do que isso significou. Deixa eu cortei tudo. Eu queria ainda, então, lembrar que o discurso a Zumbi dos Palmares em defesa de Castro Alves foi pronunciado por Oswald de Andrade em 1937. 1937 foi o ano de um golpe de Estado, como tantos outros, né? 30, 37, 54, 64, enfim, são muitos, em 2016, são muitos golpes de Estado, né? Na história republicana brasileira. Então, ele diz o seguinte: negros, a vossa alma está sempre com o zumbi dos palmares. Sois fechados aos que de um lado vos afagam, mas de outro tripudiam sobre as clamorosas desgraças atuais. Que as vozes da África tragam para as vozes livres da América o tumulto da sua queixa secular. Que engrossem com o tom grave das suas amarguras o vigor cada vez mais humano dos requisitos da justiça social. A grande missão que vos compete é baluarte de conquistas práticas à vossa liberdade teórica. Vossa cor se dilui no infinito cortejo de humilhados dos 3 continentes. Recusai como zumbi, com o preço da própria vida, o clima infernal de qualquer escravidão. Que vossas forças desemboquem no futuro. Ao poeta falta a massa para que seus grandiosos pleitos se consolidem e se cumpram. É desse fermento ligado à vossa consistência que se fazem as transformações do mundo. Nesse clima, então, dos longínquos anos 30, na mesma cidade de São Paulo, tem-se múltipla, nascia a Universidade de São Paulo. 3 anos antes desse discurso, em 1934, nascia a USP. A partir de um conjunto de iniciativas dos mesmos oligarcas e membros da classe dominante que patrocinaram e apoiaram a Semana de Arte Moderna em 22.
Essa universidade, que nasceu de um projeto de classe, uma universidade voltada para a formação dos quadros dirigentes da classe dominante, obedecia a uma vocação, no mínimo, colada aos interesses que se queriam politicamente hegemônicos. Sob o comando do jornal O Estado de São Paulo, que é o mesmo, né? Que pertencia a membros dessa classe dominante, a oligarquia cafeeira industrial paulista, a USP nascia de uma pesquisa que se chamou Inquérito sobre Educação Pública em São Paulo. Essa pesquisa e a proposta da universidade afirmavam e consolidavam uma inequívoca aproximação entre as classes e o acesso à educação. Então a pesquisa dizia o seguinte: às massas cabe apenas a alfabetização. As elites dirigentes norteadoras do projeto educacional são destinadas ao ensino universitário. E as classes médias, que fariam a divulgação da cultura universitária, se destinava ao ensino secundário. Está claro, né? Alfabetização, ensino secundário e universidade de elite para constituir os quadros da direção política que São Paulo almejava naquele momento. Não há como negar que a USP nasceu desse projeto intelectual e político de classe, combinando inspirações liberais à brasileira com a aceitação da presença do Estado, transformado pela chamada Revolução de 30. Também é bom lembrar que Armando Salles de Oliveira, centro acadêmico Armando Salles de Oliveira, CAASO, né, era parte dessa mesma classe e, ao mesmo tempo, interventor do governo Getúlio Vargas e fundador da Universidade de São Paulo. Não podemos subestimar, é claro, as marcas de nascença da universidade, tampouco de seu primeiro projeto, liberal à brasileira, ou seja, economicamente liberal e politicamente autoritário. As determinações de origem ainda estão presentes nas hierarquias, na ossatura burocrática, nos centros de poder e em parte das concepções que organizam a Universidade de São Paulo e a Universidade Pública Brasileira em geral. Mas origem não é determinação absoluta. E de polo organizador de um saber que deveria servir a formar as classes dirigentes, a USP foi se transmutando com muita luta e muita conquista numa das mais, se não na mais importante universidade pública brasileira. Por que conserva essa centralidade? Por que se assenta na articulação entre ensino, pesquisa e extensão? E por que abriga e estimula com muito esforço docente e discente e de técnicos de administração um processo rico e intenso de produção de conhecimento científico e tecnológico? Porque conserva também excelência e continuidade nos estudos e pesquisas das humanidades. Porque não se conformou e tampouco se curvou diante da disputa que levou ao poder, esperamos que de forma provisória, uma parcela de direita que saiu do armário para anunciar, divulgar e consolidar suas posições anti-intelectuais, anticientíficas, produtoras de destruição e morte de populações indígenas e quilombolas, em nome de uma pauta moral tacanha, em nome dos homens de bem, que defendem a tortura como instrumento político e consideram que bandido bom é bandido morto. Porque a vida acadêmica pode e de fato opera como um antídoto contra uma racionalidade neoliberal, espetacularizada e financiarizada, que produz a vida cotidiana como uma espécie prolongada de BBBs, Big Brother Brasil, explorando vale tudo, o jogo, o cancelamento e a banalidade publicizada. Por outro lado, nossa universidade, desde a sua origem em disputa, parece ancorar, como querem as informações disponíveis, conquistas que não queremos reverter. Assim, vejam só, em 2021, pela primeira vez, estou citando o jornal da USP, a maioria dos novos alunos da Universidade de São Paulo vem de escolas públicas, mais de 51%. Nesse ano, eles representam 51,7% dos estudantes matriculados na instituição de ensino. Dentre eles, 44,1% autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Trata-se do maior percentual atingido pela universidade desde o início da reserva de vagas destinadas a esses estudantes, aprovado pelo Conselho Universitário em 2017. Vamos, todos nós, professores, estudantes, pessoal técnico administrativo, lentamente cumprindo nosso destino,
um destino que nós nos atribuímos, um destino de profanações dos projetos de origem do país e da universidade. Esse destino que estamos desenhando sem linearidade parece ser o de democratizar o ensino universitário, democratizar sua excelência, lutando por um país, como queriam os mestres modernos, lindamente antropofágico, em que os horizontes da cidadania e dos direitos possam se estender para o direito a ter direitos, o direito à moradia, o direito à educação pública democrática, inclusiva, gratuita e de qualidade para todos, o direito a uma vida sem privações, o direito a preservar suas populações originárias. O direito de sermos quem somos, cada um de nós. O direito, então, a dor e a delícia de ser quem se é. Essa dimensão dos direitos, essa possibilidade de permanente reinvenção da igualdade, em respeito a toda diferença, desenha um horizonte que nos coloca a todos de um lado das disputas que eu tentei descrever. Assim, trazendo à tona algumas das questões que nos atravessam, quero dar as boas-vindas aos ingressantes de 2020, 2021 e 2022 à Universidade de São Paulo. Quero ainda, com toda a alegria de estarmos juntos de novo, convidar vocês a continuarem lutando por um país e por uma universidade democráticos, justos, inclusivos, sem admitir nenhum direito a menos, a continuar lutando dentro e fora da universidade contra toda a sanha de destruição, morte, genocídio que nublaram a experiência brasileira nos últimos anos. Estamos de volta à nossa universidade, prontos para o que der e vier, prontos para continuar disputando os projetos que postulam inclusão, democracia e direitos, prontos para produzir conhecimento voltado para a construção de uma sociedade justa, livre, fraterna, prontos para lutar e saudar mais uma vez a vida. Então, agradecer a fala, super estimulante e apropriada, e abrir perguntas. Oi, tudo bem? Cibele, eu fiquei com uma dúvida quando você falou que a oligarquia cafeeira que financiou o movimento modernista, né? Aí a dúvida é mais no sentido de... Eles eram... Se você pensar no movimento modernista, ele começou com fábrica, com mudança nesse sentido, né? É uma questão mais europeia. Aí por que você chega no Brasil, numa agropecuária, e fala, não, agora a gente que está aqui fazendo café quer fazer um movimento moderno aqui? Aí eu não entendi isso muito bem. Isso faz parte da própria natureza dessa oligarquia cafeeira paulista, cafeeira e industrial, né? Porque o café deu origem a todo um sistema bancário e também deu origem à indústria no estado de São Paulo, não por acaso, né? Vocês vão ver isso no segundo ano, eu acho. Mas, enfim, olha que coisa interessante. Essa oligarquia cafeeira e industrial paulista tinha mais intimidade com Paris do que com o interior do estado. Então, era assim, quer dizer, pra você ter uma ideia, o Mário de Andrade, que foi um dos caras da Semana de Arte Moderna, um dos grandes protagonistas da Semana de Arte Moderna, ele fez um conjunto de viagens para reconhecer o que era a, abre aspas, cultura brasileira, fecha aspas, inclusive o patrimônio brasileiro. Foi ele também que instituiu que a grande riqueza do patrimônio arquitetônico brasileiro era a arquitetura barroca das cidades mineiras. Então, acho que a primeira questão é essa. Tem muito das vanguardas europeias no movimento moderno de 22, muito. E tem muita circulação entre São Paulo, Rio, Paris, Berlim, etc. Acho que isso é uma coisa. A segunda coisa é que São Paulo já era uma cidade industrial. Então, São Paulo já vinha crescendo nesse ritmo esfuziante, eu tentei mostrar um pouco isso. Assim como, por exemplo, a cidade de Detroit ou de Chicago, nos Estados Unidos, e
um processo contínuo de transformação de algumas cidades europeias, como Berlim, pela presença, pela chegada massiva da industrialização no início, na virada do século XIX para o século XX. Então você já tem uma condição bastante globalizada, né? E uma circulação bastante importante em tudo isso. Então, vou contar uma história que é muito engraçada. O Villa-Lobos, ele chegou em Paris compondo como o impressionismo francês, como Debussy, como Nepomuceno, no caso brasileiro, ou como Ravel. E lá ele percebeu que o que estava na moda era a Bela Bartok, era a música, vamos dizer, que vinha da cultura popular dos países como Hungria, como, enfim. O que ele faz? Ele compõe um monte de cirandas, ele recupera um monte de músicas da cultura brasileira e ele muda a data da composição. Hoje a gente chamaria isso de fraude, né? Mas enfim, ele muda a data. Para quê? Para mostrar que o Brasil faz a mesma coisa que a Hungria e que tanto Bela Bartok quanto ele tinham esta autenticidade, né, dessa música que era tão importante. Foi tão importante para a quebra dos padrões mais tradicionais de composição, né? Assim também, se você pegar a Bapuru, se você pegar a Negra, se você pegar os quadros da Anita Malfatti, os vários retratos que foram feitos, é que aqui eu tinha até selecionado algumas imagens para trazer, mas como é aqui, era impossível fazer isso. Você vai perceber que há um modo de produzir quadros, de quebrar a estética realista de representação, etc., que vai ser incorporado. Mas esses caras, repito, têm mais intimidade com Paris do que com Araraquara, se você quiser. Então é isso, né? Tem um outro livro chamado Orfeu Estático na Metrópole, do Nicolau Seixen, em que ele descreve um pouco o que era essa vida cultural da elite paulista. Tá? Não sei se ficou claro. E não se esqueça, teve uma greve de 17, né? Então, tinha movimento operário em São Paulo, nesses anos. Tinha sindicato, teve uma greve dos inquilinos. Né? Então, tudo isso está compondo, de certa maneira, essa cena, essa fricção que caracteriza São Paulo e que caracteriza, portanto, a Semana de Arte Moderna e que mais tarde vai caracterizar o projeto de fundação da USP. Começamos bem, mais uma pergunta. Gostei da pergunta. Eu tinha duas questões para você, Sibeli. Aquela coisa que você vem com a pergunta escondida. Acho que você já respondeu. Problemas morais de Andrade. Se você pegar o estereótipo do Mário de Andrade e do Oswald, como que você vê os dois? Tem um predileto ou a complementação? Olha, Fábio, eu vou te contar uma história que eu assisti numa homenagem que foi feita a Marilena Chaui na USP, enfim, quando ela estava, acho que no fim dos anos 90. E foi chocante para mim, porque o Paulo Arantes tomou a palavra com a delicadeza que lhe é própria e disse que a Marilena Chaui era uma espécie de Mário de Andrade contemporâneo. Por quê? Porque o Mário foi secretário de Cultura, né, da cidade de São Paulo durante um período bem complicado da história política brasileira e paulista. É claro que a Marilena não foi secretária de Cultura, ela foi secretária de Cultura do governo Luiz Erundina, né? E tem uma cena clássica da Marilena Chaui chegando. A Marilena Chaui é uma professora, ela foi minha professora do Rui. Ela é uma professora aposentada da FEFELESH, professora de filosofia, e ela foi secretária de Cultura do governo Luiz Erundina. Então tem a cena clássica dela chegando de Fusca, na época, né, 89, início de 90, para assumir a secretaria.
Então, assim, o Mário ele vai ter uma trajetória marcada por uma certa institucionalização, né? Por uma certa aceitação da institucionalidade. O Oswald não. O Oswald morreu pobre, assim, ele era pra vocês terem uma ideia, o pai do Oswald de Andrade loteou o pedaço de São Paulo que vai da Doutor Arnaldo, onde tem a Faculdade de Medicina da USP e o HC, até o Largo da Batata. Então, assim, não dá para imaginar, não dá para imaginar a quantidade de dinheiro que a família do Oswald de Andrade tinha. Oswald dilapidou tudo, aderiu a uma posição política de esquerda. Eu posso até ter 1000 questões em relação a essa posição, mas ele aderiu. Ele jamais se institucionalizou, né? E ele que produziu, enfim, esses versos que a Elza Soares pôde cantar. Então não dá para te dizer que eu preferi um ao outro, mas eu tomei o Oswald como uma espécie de ícone de um conjunto de projetos que permanecem de pé em disputa. Quer dizer, eu acho impressionante que a gente ouça uma música em cima de um poema dele, cuja atualidade é absoluta. E acho impressionante que ele tenha tido a intuição e a fineza intuitiva de sacar e escrever o que o Luiz Felipe de Alencastro, de forma documental, ia comprovar, quer dizer, acho que 60 anos mais tarde. Então é isso. Agora, acho Paulicéia Desvairada uma maravilha, acho a produção do Mário de Andrade uma maravilha. Isso não quer dizer que o Oswald não mereça críticas, é claro que merece. Ele defendeu posições bastante ambíguas, ele também, né, contra o Mário, inclusive de natureza homofóbica, né? Então não dá para preferir, dá para a gente entender que tinha ali uma disputa que jamais se resolveu. E eu acho que essa disputa são várias disputas, são várias camadas de disputas que estão postas. Vamos ou não, por exemplo, aderir à institucionalidade? É difícil essa pergunta. Nós vamos fazer, nós vamos criticar, nós vamos produzir conhecimento, tá? Vamos, tudo isso, tá? Nós vamos topar administrar essa universidade ou não? Se a gente for administrar essa universidade, como que a gente administra isso, né? Não é fácil. E não é fácil porque isso supõe uma disputa permanente. Tem regra, né? Tem norma, tem uma ossatura, que é uma expressão do Bose, do Alfredo Bose, inclusive, burocrática, que é difícil porque ela vai chegando, muitas vezes ela nos captura sorrateiramente, né? Então é muito difícil, é muito tenso. Mas por outro lado, a gente tem que se colocar a questão do horizonte das nossas práticas e das nossas concepções. Por quê? Para quê? Né? E eu usei também o Oswald como uma espécie de ícone da traição de um projeto de classe, né? Não sei se vocês perceberam o que eu estou fazendo, eu estou tentando mostrar que a USP, na sua dimensão mais luminosa, na sua dimensão mais combativa, também trai todos os dias o projeto de classe que influiu e presidiu a sua fundação, né? Então, assim como Oswald de Andrade, a Semana de Arte Moderna de 22, vamos profanar esse destino. Era para puxar assunto. Não, o que eu tinha falado de elogio para a Sibeli é assim, você faz uma pergunta que é um enigma. Qual Oswald você prefere? E aí, olha que incrível como ela vai puxando um montão de questões. Para mim, o lugar que vocês chegaram é isso, tá? É o lugar onde a gente vai aprender a fazer isso e perceber. Uma das coisas que tem é assim, essa reflexão causa prazer, tá? E aí você pensar causa prazer. Então, de dois poetas,
literário, na verdade a resposta saiu da questão da instituição e do papel frente à instituição. Isso sempre, conversar com a Cibele, me fascinou. Tem tempo, né? Temos sempre mais uma pergunta? Acho que para continuar nessa reflexão que você estava trazendo agora, né, e vinculado a esse arco de disputas que você apresentou no início, pensar essa origem, né, da Universidade de São Paulo, da Universidade Pública no Brasil como um projeto de elite paulista. Esse momento que você está trazendo via Wisnik, né, esse momento de profanação, não é? E aí olhar para o governo que temos hoje, né? Que não interessa nem essa universidade de elite, nem essa universidade que profana a si mesma. Então tem um perigo aí na universidade, certo? Para essa mentalidade que nos governa. Queria que você construísse um pouquinho, essa é mais uma camada dessa disputa. Não, sem dúvida, quer dizer, se a gente volta... Eu comprei domingo um livro que é meio carinho, mas eu recomendo, daqui a pouco vai estar disponível, né? Ainda bem, daqui a pouco vai estar devidamente antropofagizado na internet, que chama Rainha Lira. A Rainha Lira é uma peça do Roberto Schwartz, chama Lira por causa do rei Lear. A Rainha Lira é a Dilma, né? O rei é o Lula e o coiso é o Bolsonaro. É muito interessante porque o que a gente vai percebendo, como é que o Roberto está construindo, vou usar o Roberto como mote, mas a gente pode inclusive pensar em vários outros textos. O que aconteceu em 2013? 2013 é fricção, choque e enigma também, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma enorme mobilização pelo passe livre, né? Não é só 20 centavos, enfim, você tem uma mobilização, vamos chamar de cidadã por direitos, etc. 2013 abriu uma porteira que não se fechou mais. E essa porteira foi a porteira de uma direita absolutamente desavergonhada. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, uma direita que não tem vergonha de se autoproclamar como direita. Direita não é oligarquia. Não é oligarquia paulista. Não é. Teve, continua tendo, o apoio de uma parcela importante do empresariado brasileiro que não quer ceder nada, né? Não quer dividir nada. Então, assim, entre, sei lá, um projeto de Bolsa Família, de programa Minha Casa Minha Vida, com todos os seus defeitos e mazelas, e nada, essa direita escolheu nada. Então, como é que a gente vai implantar isso? A gente vai implantar isso minando por baixo e por cima. Então, eu até escrevi um texto sobre isso, em cima de um monte de livros que acabou saindo. Quer dizer, tem um projeto de construção de uma direita radical no Brasil desde os anos 90. Né? Então, Instituto do Milênio, Instituto Fomises, Estudantes pela Liberdade. Então você tem um conjunto de projetos que vem sendo alimentado por cima e tem um projeto por baixo que vem de toda uma tentativa de conquistar corações e mentes das periferias e favelas brasileiras através de uma parcela das igrejas pentecostais, por exemplo, mas não só, né? Através de uma direita de inspiração religiosa que acaba desembocando nessa moral que eu chamei de tacanha, de defesa da família e dos homens de bem. Homens de bem que defendem tortura, morte, genocídio. Homens de bem que são contra vacinar crianças, homens de bem que são a favor da extinção das populações originárias, que são contra os quilombos, contra as cotas. Tá?
Então você tem a construção de uma espécie de consenso que ganha as eleições em 2018, a partir daí, né, no grande caudal que nasce em 2013, como um conjunto de contradições de 2013 mesmo, e que toma forma nesse governo, que é um governo que não é um governo de oligarquias, porque não é um governo de partidos, é um governo de milícias. É um governo de milícias digitais e físicas. É um governo que glorifica a violência. Aliás, ontem eu fiquei chocada de chegar em São Carlos e ver um cartaz enorme de uma enorme fábrica de armas. Gente, produzir arma, produzir morte. É isso, né? Então, isto nasce também não de uma forma absolutamente espontânea. Esse projeto não é um projeto brasileiro só. Né? Se a gente for observar, isso aconteceu em vários países da América Latina com colorações diferentes, e isso pega uma parte do leste europeu, vejam o que está acontecendo. Olha como produzir arma é produzir morte, tá vendo? Rússia e Ucrânia, tá certo? Não só isso, né? São 2,5 milhões de refugiados, 5% da população da Ucrânia já saiu da Ucrânia. Então, é mais uma leva de 2,5 milhões de refugiados pelo mundo. O número é assombroso, né? Isto é muito impressionante porque esta nova direita, essa nova cara da direita, que é um projeto mundial e brasileiro, chega ao poder. É verdade que a gente tem alguns breques, mal bem, né? A gente tem alguma mobilização, a gente tem uma ação que passa volta e meia por um congresso que é vergonhosamente centrão. Por que é vergonhosamente centrão? Porque centrão é nada, gente. O que é o centrão? O centrão é puxa saco de quem está no poder. O centrão quer o quê? Emendas, grana. O centrão é o que um cara chamado Antônio Gramsci chamava de pequena política. Essa política que a gente despreza do fundo do nosso coração com toda razão. Só que a gente passou a desprezar também a grande política, né? Então vocês percebam, o Bolsonaro agora tem um partido que ele nem sabe qual é porque não interessa. Não interessa. Não interessa a vida partidária, não interessa a representação política, não interessa a universidade, pelo contrário. Então, antes até da vitória, os ataques à universidade já começaram, né? Durante todos os governos, todos os anos do governo Bolsonaro, esses ataques continuaram. A USP resistiu, as estaduais paulistas, aqui aos trancos e barrancos, resistiram, né? E nós fomos, por incrível que possa parecer, do ponto de vista econômico, auxiliados pela pandemia, vocês sabiam? Sabe por quê? Porque se economizou dinheiro pra caramba durante os 2 anos de isolamento. Né? Sobrou dinheiro. E sobrou dinheiro porque cada um dos professores dessa universidade continuou trabalhando, ao contrário do que diz Janaína Pascoal et Caterva, da sua casa, com o seu computador, pagando energia elétrica, pagando tudo. E com isso sobrou dinheiro. É inacreditável, mas é verdade. Até deu para fazer um pouco uma distribuição por projetos, né? Que aconteceu ano passado no bojo de uma campanha eleitoral. Mas tristemente queria avisar vocês que o dinheiro prometido ainda não chegou, tá? Então, enfim, então a gente tem esses fatores todos. Que, do ponto de vista econômico, claro, as estaduais paulistas são estaduais, elas estão fora da jurisdição do governo federal. Mas as federais estão sofrendo muito, muito. Inclusive com uma busca permanente de cassação da autonomia. Mesmo se, e mesmo quando as universidades públicas brasileiras, eu vou grifar em negrito a palavra públicas, elas deram uma contribuição absolutamente indispensável para o combate da pandemia, né?
o Instituto Butantan, o Oswaldo Cruz, enfim. Essas pesquisas fundamentaram e possibilitaram a vacinação em massa, graças à qual nós estamos aqui hoje. Mesmo assim, elas foram alvo de ataque. Então, a essa direita não é isso que interessa. A essa direita interessa commodities, reprimarizar a economia brasileira, destruir a indústria brasileira, coisa que está em processo avançado de consecução, tá certo? Genocídio das populações indígenas, genocídio das populações negras, dos jovens negros e periféricos, armamento da população. A essa direita só interessa a barbárie. Uma barbárie financiarizada, só isso que interessa. E é contra isso. E é contra isso que a vida acadêmica, que a vida universitária se coloca. E se coloca mesmo quando ela não é inteiramente de esquerda, né? Quer dizer, não é uma questão de esquerda e direita. Não é mais, é também. Muitas vezes é. Mas é uma questão de vida e morte. Então, terminar, queria agradecer muito a participação da Cibele, a participação do Davi, lembrar todo o trabalho da comissão de recepção dos calouros, dos nossos técnicos, que foi possível essa fala. Então, vocês querem dar a continuidade do que vai acontecer para os alunos? Então, agradecer aos professores, agradecer o apoio técnico, todo mundo que esteve aqui presente. Queria lembrar que a gente está passando uma lista, quem não tiver assinado, por favor, procurar para assinar e marcar a presença. Hoje à tarde, segundo a programação da semana de recepção, a gente tem a recepção da Atlética, às 13 horas, e o apadrinhamento às 16 horas, lá no IAL. E acho que é isso, quem puder ajudar a descer as cadeiras, o equipamento, a gente agradece. E novamente, obrigada, Cibele. Oi pessoal, boa tarde, eu sou o Edson do Centro Cultural. Para vocês que estão chegando e não conhecem ainda, procurem lá, Centro Cultural da USP, ok? A programação de hoje, a gente tem meio-dia, um espetáculo do grupo teatral, é um musical com teatro. O nome do espetáculo é Calunga Grande, Corpos Negros Jogados ao Mar. Depois do espetáculo a gente vai ter um bate-papo também, então compareçam, é de alto nível, é nesse espaço aqui, vale muito a pena. Amanhã a gente vai ter um grupo de maracatu da cidade chamado Rochedo de Ouro, que se apresenta nesse espaço também. Além do Rochedo de Ouro, a gente vai ter uma fala do coletivo negro Elza. E a gente vai ter também uma oficina com companhia de dança Caaso. Para quem não conhece ainda, tem uma companhia de dança aqui. Vários ritmos, hip hop, funk, danças de salão, enfim. Companhia de dança Caaso, se informem também para vocês que estão chegando. Na quinta-feira a gente vai ter um mural painel Caaso, tanto em luta quanto em festa, que vai ser uma intervenção artística que vai acontecer no muro lateral da biblioteca. Subindo o Cefer tem um muro vazio ali, a gente vai fazer uma intervenção naquele muro com duas artistas da cidade, a Bianca Habib e a Anne Lemos, e contando com a participação dos alunos. Não vou dar nenhum spoiler, mas vocês vão pintar um muro junto com as artistas. E esse muro faz uma referência também à semana de 22, então vale muito a pena. Vai ter também um grupo de taiko chamado Yanagi Taiko. Aquele grupo de percussão oriental tem todo uma movimentação corporal que eles fazem, além da percussão, é muito bonito. E além disso tem um microfone aberto, que é a oportunidade de você que quer ler uma poesia, interpretar um trecho de uma peça, tocar violão e cantar, vai ter um violão aqui. Então é para o aluno vir aqui e se divertir com os colegas, tá bom? Então todos vocês estão convidados. Quem quiser saber a programação completa, tá lá na página do Centro Cultural. E é isso aí, vou só passar, acho que a Cláudia quer dar uma mensagem também. Eu, na verdade, antes da Cláudia falar, eu quero aproveitar e apresentar o Edson San, que é o coordenador do Centro Cultural, Cláudia Fabiano, que é o TUSP em São Carlos, certo? É responsável por tudo que o TUSP faz aqui. São pessoas incríveis e muito do que é feito na área de cultura aqui no campus, é óbvio, além do caso, não é? Deve-se a eles e a equipe que eles coordenam. Viu? Então, prestem muita atenção
naquilo que eles fazem, é sempre tudo muito bom e prestigia. Obrigada, Davi. Fica aqui a Edson. E o Davi já se apresentou, né, como presidente do Grupo Coordenador de Atividades de Cultura e Extensão. Muito do que a gente consegue implementar aqui tem relação direta com a gestão que ele tem feito no Grupo Coordenador nos últimos anos. Infelizmente ele nos deixa agora em maio, mas bola para frente que a gente vai conseguir. Eu queria só complementar a fala do Edson. O grupo, esse grupo que vai se apresentar daqui a pouco, é um grupo que é do Grajaú, é de São Paulo, do Grajaú. Vocês sabem que o Grajaú é um lugar de cultura efervescente, né? Eles trazem um tema aí das afroperiferias, que eu acho que tem muita relação, né? A professora Cibele estava falando um pouquinho disso agora há pouco. Então eles trazem uma reflexão sobre a presença negra na vida social, né? Então, como a gente está numa universidade, é um tema que a gente tem trazido de forma recorrente para entender quem são as pessoas que ocupam, né, o espaço das universidades públicas, especialmente, e a importância da presença negra dentro da universidade, né? Em todos os lugares possíveis, inclusive no lugar de caloures, né? Calouros. Então, a gente vai começar a montagem agora do espetáculo, eles vão começar a montar o som, é um espetáculo muito musical, também com uma música negra latente, né? Das periferias, pensando nas periferias do Brasil, né? São Paulo, a periferia de São Paulo é só uma desculpa para discutir o caminho da negritude de antes até agora. Então seria muito legal vocês estarem aqui para prestigiar. Deve começar 12h30, né, Edson? Pelo tempo que a gente precisa para montar. A gente precisa de 1h, 1h30 para fazer a montagem. Aí só um aspecto da programação que eu queria complementar. Hoje, o TUSP também traz, né, o TUSP é o Teatro da Universidade de São Paulo. O TUSP também traz uma live às 16 horas, com estudantes que compõem o grupo de bolsistas do TUSP, que são estudantes da ECA, do audiovisual, da música e das artes cênicas, além da Mariana, que está aqui em algum lugar, que é do Instituto de Arquitetura, ou seja, colega de vocês. Outra coisa que eu queria aproveitar e dizer é que o TUSP está com uma vaga aberta para estagiária. Então, quem se interessar, dá uma olhada lá no nosso @TUSPdeSanca. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, mesa, a organização. E nos vemos aí ao longo da semana.